Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milo novamente aqui. E agora a gente vai abordar a questão da interpretação da perda de carga e vamos verificar também o que ocorre, com a nossa equação da energia a partir do momento em que a gente correlaciona ou considera essa perda de carga e também a presença de máquinas de fluxo. Então, a perda de carga ela é ocasionada pelo efeito do atrito, entre as partículas do fluido, seja associada a um efeito natural, relacionado então à perda de carga distribuída, ou por elementos relacionados então à perda de carga localizada, ou seja, através dessas perturbações que são geradas no fluxo de condução do nosso fluido. Tá? Lembrando então que essa energia ela não é destruída, pelo princípio da conservação de energia, nós não temos que uma energia é destruída, mas sim ela é transformada. Tá? Então é observável que quando a gente coloca um fluido em escoamento, ele vai perder essa carga e vai ocorrer um aquecimento do fluido. Tá? Ou seja, essa energia dissipada pelo atrito, ela é transformada em energia térmica, então energia de calor, alterando assim então o estado termodinâmico do fluido e consequentemente sua energia interna. Tá? Assim, observa-se um aumento da temperatura do fluido que passa a transferir essa energia às suas vizinhanças, aos seus arredores. Então ele vai trocar calor com o meio. Tá? Logo, a energia dissipada é fornecida ao meio externo na nossa condução através da parede do conduto. Tá? Ou seja, a perda de carga pode ser interpretada como a transformação de energia mecânica por unidade de peso do fluido em energia térmica. Tá? Então, uma das interpretações que nós temos é esta, parte dessa energia é transformada. O fluido perde energia, mas na verdade ele está cedendo, ou essa energia está sendo transformada por uma energia na forma de calor. Tá? Então nós temos aqui essa representação. Tá? Então eu tenho aqui um conduto, com a presença de uma válvula tipo gaveta, a seção 1 e a seção 2, existe uma certa distância, tá, entre esses dois pontos. O que nós vamos ter dentro dessas duas posições? Ocorrerá uma dissipação de energia na forma de perda de carga distribuída, tá? Pela própria agitação do fluido e a rugosidade do seu conduto, tá? E uma perda de carga localizada devido à presença desta válvula. Certo? Então, nessa condição, nós passamos a ter um desequilíbrio na equação de energia, um desbalanceamento. Então, a carga no ponto 1 ela vai ser maior que a carga no ponto 2. E como eu vou, então, contornar esse problema? Para que a gente volte a ter a relação de igualdade, a conservação de energia, nós precisamos acrescentar a carga do ponto 2, essa carga perdida. Então, nós passamos a ter que a carga 1, ela vai ser igual à carga 2, tá? Mais a carga perdida, ou a perda de carga entre a seção 1 e a seção 2. Nós estamos olhando aqui de forma global, não estamos vendo quanto que é de perda de carga localizada e nem quanto é a perda de carga distribuída, mas as duas vão compor a perda de carga. Tá? A gente está olhando globalmente, não especificamente para cada uma delas. E essa perda de carga, esse HP, a gente vai ter aqui então sendo a energia dissipada na forma de calor. Então ela vai ser transferida para o meio externo. Ela sai, ou transformação da energia mecânica em energia térmica, uma parcela dessa energia. Tá? Então a nossa equação de energia para os fluidos reais, ela começa então ali a ser estabelecida de uma forma mais plena. Tá? Então, considerando os fluidos reais e a perda de carga advinda dos atritos internos no fluido, tanto de forma natural ou pela presença de perturbações no fluxo, ou seja, nos elementos, a gente vai ter que a H1
vai ser igual a H2 mais a HP, né, que eu mostrei para vocês, mas ainda teremos que considerar a possível presença da máquina de fluxo, né? Então, se nessa seção ainda temos a presença de uma máquina de fluxo, nós temos então que a carga no ponto 1 mais a carga da máquina de fluxo, daí dependendo se for bomba ou se for uma turbina, ela vai ter que ser igual à carga no ponto 2 mais a carga perdida, né? Ou a carga, essa carga, essa dissipação de carga, essa dissipação de energia que ocorre entre os dois pontos do nosso conduto, da nossa condução. Tá? Então essa seria aqui a equação de energia para fluidos reais com máquinas de fluxo, né? Ou seja, uma forma mais geral da nossa equação. Nós não estamos, tá, gente, considerando ainda de forma totalmente global, né? Porque a gente não está considerando efeitos térmicos. O que seria efeitos térmicos? Transferência de calor por diferente temperatura, né? Então o fluido está numa temperatura e o meio externo em outra temperatura, né? Então o corpo vai ceder calor, tá? Vai dissipar energia na forma de calor por efeito térmico. Tá? A gente está falando de efeitos mecânicos, até o próprio atrito ele é um efeito mecânico. Tá? Então ela ainda não é totalmente plena, né? Teríamos que levar em consideração também os efeitos térmicos, tá? Mas já é algo que dá para a gente utilizar de forma mais verídica, né? Então vamos ver um exemplo. Então na instalação da figura 7, a máquina é uma bomba e o fluido é água. A bomba tem potência de 3.600 watts e o seu rendimento é de 80%, tá? A água é descarregada a uma velocidade de 5 metros por segundo pelo tubo de seção na seção 2, cuja área é de 10 centímetros quadrados. Considerando que na seção 1 a velocidade é nula e o regime é permanente, determine a perda de carga entre as seções. Certo? Bom, gente, vamos lá. Para a gente trabalhar com isso, né, ou com essa situação, primeiro, nós temos uma máquina de fluxo, nós temos uma bomba, tá? A gente está falando de perda de carga, então a gente vai ter que trabalhar com a equação de energia na forma completa. Então, a carga que nós temos no ponto 1, mais a carga da bomba, carga manométrica da bomba, vai ter que ser igual positiva, lembrando que a bomba ela fornece energia, tá? Mais a carga no ponto 2, mais a carga perdida, tem que estabelecer uma equação de balanço, certo? E a gente procura esse valor aqui. Tá? Muito bem. Vamos precisar então da carga no ponto 1. O que seria a carga no ponto 1? Seria a carga potencial, Z1, mais a carga cinética no ponto 1, mais a carga de pressão no ponto 1, mais a carga da bomba, que a gente ainda não sabe, a gente vai ter que calcular essa carga da bomba, tá? A carga no ponto 2, que é a carga Z2, mais velocidade 2 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, a nossa carga cinética, mais a carga de pressão no ponto 2, mais a nossa perda de carga, ou carga perdida entre a seção 1 e a seção 2. Eu gosto de fazer isso lembrando da questão de simplificações, né? O que nós temos na questão de simplificações, tá? O enunciado já traz para nós que no ponto 1, né, por ser um reservatório de grandes dimensões, o nível ele é constante. Então quer dizer que a velocidade de escoamento neste ponto ela é zero. E ele já afirma isso, a velocidade é nula na seção 1. Então se a velocidade é nula na seção 1, a carga cinética é zero no primeiro ponto. Tá? O que mais nós temos? Nós temos aqui Z1, né? Z1 é 5 metros. O Z2, note que ele está exatamente no nível de saída, tá? Então o nosso Z2 ele está sobre o plano horizontal de referência, tá? Então o nosso Z2 ele é 0 metros.
tá? Está no nível de saída, não está a uma certa altura do plano referencial, tá? Daqui até aqui eu tenho 5, daqui a aqui eu tenho 0, tá? De saída. Então quer dizer que a carga potencial no segundo ponto, ela também é 0, tá? Já que ele não tem altura. O que mais nós temos? As pressões. Quem é a pressão que atua no ponto 1? É a pressão atmosférica. Tá? Quem é a pressão que atua no ponto 2? É a pressão atmosférica. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a carga de pressão no ponto 1 é igual à carga de pressão no ponto 2. Tá? Então, esta carga de pressão e essa são iguais. A gente pode, então, cancelar esta carga de pressão com esta carga de pressão. E nós vamos ter, então, que a carga potencial no ponto 1 mais a carga da bomba vai ter que ser igual à carga cinética no segundo ponto mais a nossa perda de carga. Tá? Lembrando que a gente quer esse valor. Agora, precisamos, além disso tudo, calcular a nossa HB. Né? A gente precisa calcular a altura manométrica da bomba. Como que a gente vai chegar nessa altura manométrica da bomba? Vamos lá lembrar da questão da máquina de fluxo. Tá? A potência fornecida pela bomba vai ser igual ao peso específico do fluido vezes a vazão vezes a altura da bomba. Tá? Então a gente precisa dessa altura da bomba. Então a gente vai ter que utilizar essa expressão para calcular o HB. Tá? Então eu vou precisar de vazão e vou precisar da potência que é fornecida para o nosso fluido. Em recorrência, né, a gente também viu a questão do rendimento da máquina. Né? Então o rendimento da nossa bomba ela é dada pela potência fornecida dividido pela potência da bomba. Né? Lembrando, a potência da bomba é a potência real, a potência fornecida é a potência útil. Tá? Então nós teremos aqui que a nossa potência fornecida, né, que é o nosso valor, ele vai ser dado pela potência da bomba vezes o rendimento dessa bomba. Tá? No caso, nós temos que a potência da bomba é de 3.600 watts. Então, nós teremos aqui potência é igual a 3.600 vezes o nosso rendimento, que é de 80%, que é 0,8. Tá? Isso nos vai levar, então, a uma potência fornecida ao fluido, tá? De 3.600 vezes 0,8, 2.880. Tá? Então, 2.880. Note, né? Isso aqui em watt, né? Note que a potência fornecida é menor do que a potência da bomba, né? Por efeito de dissipação dos mecanismos internos da nossa bomba. Tá? Mas a gente está procurando HB. Né? Na verdade, o que a gente procura é o valor de HB. Como que nós vamos fazer isso? Vamos ver a informação que ele nos traz. Né? Note que ele não traz também para a gente qual é a vazão. Né? E a gente vai precisar da vazão aqui. O peso específico do fluido, ok, é a água. Né? Peso específico 10 a quarta, 10.000. Mas eu vou precisar da vazão. Então eu vou calcular a vazão. A vazão ela é dada por velocidade vezes a área. No caso, na seção 2, nós temos uma velocidade de 5 metros por segundo e a área é de 10 centímetros quadrados, que a gente precisa passar para metros quadrados, certo? Então, 10, 10, passando para centímetros quadrados, a gente multiplica por 10 a menos 4. Tá? Então a gente vai chegar aqui a vazão, nesse caso é de 50 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Tá?
ou 5 vezes 10 a menos 3, que seria 5 litros por segundo a vazão que nós temos aqui. Tá? Muito bem. Feito então a vazão, a gente vai ter que 2.880, que é a nossa potência fornecida, vai ter que ser igual ao nosso peso específico, que é de 10 a quarta, já que está tratando de água, vezes a vazão, que é 50 vezes 10 a menos 4, vezes HB, que é a altura da nossa bomba. Tá? Podemos aqui simplificar algumas coisas, por exemplo, 10 a quarta com 10 a menos 4, ficamos então que 2.880 é igual a 50 HB, ou seja, a carga da nossa bomba é igual a 2.880 dividido por 50. Tá? Então nós teremos, nesse caso, divisão por 50, tá? 57,6. Tá? Então quer dizer que a bomba ela fornece, né, 288, né, 2.880, né, watts, né, de potência para o fluido, ou seja, joules por segundo, tá? E essa bomba ela tem 57,6 metros de carga ou de altura manométrica. Tá? Muito bem. Usei ali a parte de máquinas de fluxo, né, para calcular a altura da nossa bomba, tá? Devido ali então a seu rendimento e a sua potência. Bom, agora eu volto para a equação da energia, tá? Que ficou simplificado. Nós temos então que a carga potencial no primeiro ponto ela é 5, mais a carga fornecida pela bomba é de 57,6, tá? A velocidade de escoamento na seção 2 é 5, então vamos colocar aqui 5 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Vamos considerar a gravidade sendo 10, então 2 vezes 10 são 20, mais a nossa HP. Tá? Então vamos apresentar aqui para vocês o que vai acontecer, né? 5 mais 57,6, a gente vai ter 62,6. O que isso seria? Seria a carga do ponto 1 mais a carga da bomba, ou seja, a carga total que nós teríamos nesta posição aqui, né? Entre 1 mais a bomba. Tá? Porém, nós temos aqui que a carga cinética de saída é dada por 5 ao quadrado dividido por 20, tá? Que é 1,25. Ou seja, houve de um ponto para outro uma perda de carga relativamente grande. Note que eu tinha 62,6 e passei para 1,25. Tá? Então, quem fez essa perda? Né? A dissipação de energia, né? Então, o nosso HP. Então, a nossa perda de carga vai ser igual aos 62,6 menos 1,25. Tá? Então, teremos aqui 62,6 menos 1,25. Temos 61,35 como a perda de carga, né, entre o ponto 1 e o ponto 2 desse nosso escoamento. Tá? Então ele perde num total 61,35 metros de carga. Então note que, né, a máquina de fluxo ela foi, né, ideal, né, porque ela conseguiu ali gerar uma carga, né, suficiente para compensar essa perda. Né? Às vezes você não teria carga suficiente, tá? Então a máquina com 57,6 ela está conseguindo compensar ainda para que tenha carga no final, né? Lembrando que a carga aqui chegou de 1,25, né? Em relação ao que nós tínhamos. Tá? Pessoal, esse vídeo fica por aqui. Esse conteúdo ficou com menos quantidade de vídeo, né? É muito bom, porém 2 vídeos um pouco mais maiores, tá?
E a parte de aplicação, tá, gente? Daí eu sugiro a leitura, né? A leitura simplesmente ali é para trazer a compreensão para vocês do material, aonde que nós podemos ter as aplicações de perda de carga, tá? Pessoal, bons estudos, grande abraço a todos e fui!